um só eterno, sobre a cabeça de todo homem, do Filho do Homem, livre dos ismos. Hoje, vou notar que eu falo sempre a partir de, ao levantar-me, me veio pensar. Outra palavra-chave, me veio pensar. Não trate me veio pensar separado de me veio em pensar. Me veio pensar. De que roupa suja se lava em casa. E essa roupa suja que se lava em casa abrange também no chamado Abraão. Sai da tua parentela, da terra da tua parentela, e vem, e eu te mostrarei a terra da promessa. Nesse sentido, todo o entendimento que nos possibilita ter consciência do poder das palavras que de um só ofertamos. Não há possibilidade de Alcolumbre, a partir dos seus próprios ismos, possa se sobrepor à cabeça de que um só tem por sua cabeça. É a boca do profeta. No sentido do roupa suja se lava em casa, aqui em Curitiba, todos sabem que há um grau de crise hídrica, palavra usada pelo Bolsonaro. Eu vou aproximar a palavra Bolsonaro porque compreendamos um pouco além a quem Deus tem falado com mais poder. Assim, também por mais uma razão fundamental, de não retornar aquele que recebeu essa percepção inicial de um caminhar, não venha retornar aos mesmos caminhos de onde começou. Ou seja, não estará no campo em que a política não é claramente sobreposta pela cabeça da consciência do Eterno a quem está entregando a determinados homens que ele escolheu. Também falamos da palavra ungir. A palavra ungir é aquele que recebe de um só, por sua cabeça, por lei, eterno e caráter eterno. E nunca um Alcolumbre, por seus ismos, vai usar de um regimento interno para se sobrepor a uma nação de 200 milhões de pessoas, 80 milhões de famílias, negando com seu próprio ismo, pelo seu comportamento. Como falamos a respeito da parentela, a parentela se torna um referencial da percepção do dono do Alcolumbre. Assim sendo, a mente de um só em Cristo não separa a parentela do comportamento do senador. Que não tem sentido levantar uma carteirinha de sócio de algum lugar e se declarar agora tem autoridade sobre vocês todos. Então, repito,
saia de lugar alguém que seja sábio. Uma nação não será direcionada por legisladores que não estão ainda na ignorância ou na imaturidade. Não tem sustentabilidade em lugar nenhum, nem na parentela, nem nos seus ismos. Não há possibilidade. E nem no seu partido. Ora, se eu vou buscar essa sustentabilidade numa corte que está no mesmo quadro, a respeito da figura que eu vos mostro, e ainda outro, por cabeça do Senado, que não há nada que se faça de fato um só. Os profetas de Israel, da verdade e da justiça, dirão. Quando eu digo um só, pelo menos tem que ter dois. Não existe um Alcolumbre isolado. Não existe. Esse quem vos fala, do nada. Eu sou eterno. Tudo está aí para me circuncidar em verdade. Sem circuncisão de ismos ou de batismos. Está. Hoje está um dia maravilhoso em Brasil, aqui em Curitiba. Não há uma nuvem para sobrepor a cabeça deste velho. Olho, está por sinal. Fale hoje. De roupa suja se lava em casa. Para compreender esse pensar, ele ficou mais estruturado, porque, como eu falei, na falta, olha essa crise hídrica de Curitiba e outros lugares do Brasil, isso está por sinal, não se iludam. A palavra de Moisés diz, é do espírito da palavra que se estabelece toda conciliação na verdade, não a conciliação, ou seja, o Mashiach não se conciliará, não se aconselhará no conselho dos escarnecedores. Isso diz o profeta. Davi escreve no primeiro salmo. Pode, mas ontem o Davi, você mostrou uma imagem do Davi? Horrível. Sim, eu estou mostrando a imagem do Davi em verdade. Aí está a sua glória. Ou tu acha que essa figura aqui não estava na figura do Davi? Nas suas perspectivas de mensurações de valor, de glórias, de... Não, estava lá. Estava lá com o Davi. E também, com o Davi, glória. A um só toda honra e glória. Assim Salomão. Salomão fez o templo. Veja que Salomão é fruto daquele ato de adultério da vida com a mulher de Urias, do seu homem mais fiel, que morreu por ele, sacrificou-se por ele. A casa de Urias, a quem Davi procurou usurpar, ele não permitiu, porque se ele entra no quarto da mulher com quem agora o Davi tomara por colocar a semente, sua própria semente, nela, Urias também estaria corrompido. Ele não aceita aquela corrupção. Não tem como consertar. Ele deixa apenas a dimensão do poder de um só, a quem ele até a morte confiou. Esse chamado é para o Alcolumbre. Esse chamado é para o Moraes. Não direi para toda a corte que tem determinado caminhar, que chega no momento, não tem mais retorno. Deus vai cancelar qualquer possibilidade do retorno, eles vão ser condenados. Mas o Moraes, que é jovem, o Toffoli, que é jovem, e o Alcolumbre, que ainda é um homem jovem, e também agora, qual é o cabeça do Senado? Faltou o nome. Este também tem a sua possibilidade. Eu diria muito mais possibilidade que Bolsonaro. Bolsonaro não é o mesmo vigor
ainda físico, mas alcançou maior maturidade que todos vós. Assim sendo, continuemos. O pensar desse velho ocorreu assim. Vamos compreender a estruturação desse pensar e de me dar essa possibilidade de falar com mais, talvez, compreensão de sentido. É uma estrutura do pensamento que é espírito que é dado por Deus. O sentido fundamental é esse, é o espírito da palavra que realmente levanta, restaura, perdoa. Agora faz uma oração extraordinária, seja Alcolumbre, seja Moraes, seja quem perceber essa dimensão, acolha. Sim, aí mais do que antes. Vamos lutar por isto. Não fique preocupado de ficar na sua cadeira. Para novamente ali, as águas já misturadas com as podres, que vem desde o Sarney e de outros, do Collor e de outros mais velhos, de um Ciro Gomes ou de um Aziz, sejam eles todos corrompidos por esses. Há uma possibilidade para o jovem. Mas deixa eu retornar. Como esse velho é levado ao pensar. Não estou em cima de livros de direito romano. Eu já sei qual é de fato o propósito dos livros do direito romano. Dos propósitos, o Fruto tem um manifesto, todos têm. 300 milhões sabem disso. Tá? 3 milhões. Não os 3 milhões. Grande parte dos que votarão no Bolsonaro e a quem ele indicar. Talvez não vai ser mais de 57 milhões. Certamente vai ser acima de 80. Para registrar. Não estou inventando. Eu não estou aqui de guru. Também não estou aqui me colocando na postura de um vidente. Não. Estou vos dando o fruto, porque está dado, declarado por Moisés, pelos profetas da verdade e da justiça, por Jesus ou Cristo. E o Paulo também dá confirmação. Como esse velho, então, veio agora pensar, que pensa declarar desta maneira? Porque, ao acordar, sempre vem um período de 15 a 30 minutos de pensar. Não tenho a ninguém para responder nada. Sou aposentado, ganho pouco. Se quer saber qual é que eu ganho, é só consultar. Todos vocês sabem, quem mexe com política. Eu sou um aposentado baseado nas leis da aposentadoria de todo homem. Eu não sou um privilegiado em que vão legislar-se para si mesmos. E também não me aposentei com o teto de 15 salários. Me aposentei com 13 ponto alguma coisa. Então, se hoje eu represento 5 mil reais e pouco, mas sobra dinheiro. As pessoas me requererem, prontamente tenho entrego. Parece que acrescentado a cada entrega que eu faço, se tornou uma espécie de um cofre que sempre tem o dinheiro lá dentro. Então, o que preciso? Nesse grau de liberdade, o livre, mente restaurada, mente de Cristo, se torna por ancião, por conselheiro e por profeta. Tive uma experiência, participei de um grupo, como eu venho desde o catolicismo, eu me formei no Colégio Marista, do primeiro ano até o último período, total do período. E simplesmente, dentro dessa formação, também, uma formação rigorosa daqueles irmãos maristas, não tenho nenhuma imagem que os possa denegrir.
Mesmo que é um período desse tempo da escola chamada Maristas, ou chamadas, como tem hoje aqui em Curitiba, o Medianeira, e outro colégio que Santa Maria. Do Santa Maria vim eu desde o sul, também de Santa Maria. Mas sucede que aquele rigor militar, rigor espartano, é que deu um vigor de reagir a saber o limite da corrupção que estava lhe sendo lançada. Aí numa grande empresa, estão me corrompendo. Aí eu estou perdendo tudo. Ah, mas estava comprando. Compro isso, compro o carro, compro o carro, compro a mulher, compro o filho. Aí, mas vazio. Você correr, ativismo, ismos. Assim está a economia mundial. A proposta da economia tem que ser mudada. Mas vou voltar, não vou perder. Em outro momento fala-se da economia. Não separe a economia de um homem livre. Economia para quem estão lá nos cassinos de algum lugar, ou num prostíbulo de luxo. Misericórdia! Se esse é o propósito da economia, tem que parar. Não vou entrar na área, vou voltar. Então, como você pensa isso, João? Eu vou começar novamente ao lavar sujo. Ao lavar a água suja, olha melhor. Se lava a roupa, a roupa suja se lava em casa. Mas lavaria você água suja com, aliás, melhor, a roupa suja com a água suja? Aí está Moisés. Todo o poder do Espírito da Palavra é a vida. Não queira beber da água suja, não queira lavar-se da própria água suja. As vestes de um tribunal de Brasília e da postura do senador com o seu crachá regimental. Entendam? Será que não há possibilidade de entender isto? Qual é esse grau de exaltação em que negam a Deus, o eterno Deus, quem deu a tua casa, a tua família, teu povo? Se eu falo de Israel, ou eu falo da onde procede o Temer, lá do Líbano, da onde procede esse Lewandowski da Polônia, eu estou falando de um só, que a todos lhe propiciou chegar aqui. Não chegas aqui no ar. Não vai ser a Corte de Brasília vai dizer que tu tem razão de vida. Não tem sentido. Então, Alcolumbre, entenda. Não resguarde a tua parentela, saia dela. Não queira proteger o primo, saia dele. É simples. Aí sim vai consertar, vai ajudá-lo a sair do seu estado. Não ajuda, não. Acrescenta mais. Ao contrário. Aí vão todos conduzir-se a Gomorra, na contradição de Abraão. Ló, se você vai para lá, eu vou para lá. Escolha primeiro. Não vou seguir você. Então, o Alcolumbre está na figura do Ló, não está na figura de Abraão. Esse velho agora está na figura do Yosef, um filho de Jacó, redimido em Israel, um espírito em verdade, não um estado jurídico. Então, um estado jurídico, república no caráter jurídico, democracia é um caráter jurídico, é só uma figura, mas os frutos de todas as questões estão aí. Vamos negá-los. Se isso foi compreendido, 19 minutos decorreu, no fundo eu fui não expliquei como é que eu cheguei nessa conversação. Eu vou voltar. Falei que, ao levantar, eu penso por 15 a 30 minutos. Ao dizê-lo, eu estou também propondo um exercício sempre de meditar. E ao meditar, procure de fato que a mente
do Espírito de Deus te conduza e diga: Senhor, não tem outro. Senhor, me diga, me clareie, de onde eu venho? De onde eu venho? Eu venho de Marrocos? Eu venho do Chile? Eu venho da Polônia? Eu venho da Alemanha? De Hamburgo, disso ali? Para contar as mazelas e me justificar? Parei, tá vendo? Não falei por que razão eu estou falando essas palavras, essas palavras. Porque essa palavra é fonte. Purifica as minhas vestiduras, lancei fora as minhas togas. As minhas vestes são abertas para serem vistas. Todos olharão para as vestes e dirão: é glória. Mas que estão vendo nas vestes da fonte, eu digo, a justa justiça da vida. Não falei. Por que estou falando? Vou retornar 15, 30 minutos, penso. Pensando, nesse momento em Curitiba, não sei qual é o grau da crise, que não se consegue encontrar uma resposta da Sanepar no Google, que fica sempre vago. Assim, todas as figuras dos homens são tudo vagas. Se disserem que lá, alguém já disse uma ocasião, que as águas de Curitiba, o mais grave não era propriamente apenas matar os micro-organismos, que é algo mais profundo, que não pode ser resolvido por forma química. Mas isso aí está. Vamos lá para o iceberg, vamos deixar lá no fundo, vamos deixar só mostrar na superfície. Só abra a porta, não para condenar ninguém. Que quem está tratando das águas de Curitiba, das águas de qualquer lugar, seja do Rio ou seja de São Paulo, saiba que água de fato contaminada não trará saúde a ninguém. A começar com a minha forma de pensar. Então veja que pensar tem uma forma. Tem. Mostre. As togas tem uma forma. Mostre outra. A transparência. Deixamos por amigo, meu irmão, meu filho. E essa é a diferença. Aí dirás, então, está perdendo o amor? Sim. Com 86 anos, hoje olho para minha mulher, ela está colocando as meias, que ela está com 83 anos, então ela usa meias para, meias elásticas, por causa das varizes. Então, estou olhando para ela, estou pensando, veja, estou deitado ali ainda, ela está levantando para fazer o café. Olhei, fiquei olhando, estou olhando as costas dela, não estou vendo a face, olhando. E vem no coração um anjo, um anjo, 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 um anjo que o Senhor me colocou na minha casa. Mas como enxergaria essa imagem se desta fonte pura não tivesse lavado toda uma mente deformada? Aí pensei, puxa, tenho filho, pronto, entra um anjo na minha casa. Não vejo mais a imagem dele diferente. Tem seus defeitos? Não importa. Não importa. Importa que tem alguém, um justo, para que consiga também conduzi-los à condição de um homem livre, de uma mulher livre. Senão a saúde de todos vai ser, olha, questão de saúde, muito mais grave que o Covid. É o que estamos falando. Se eu olho o estado do Alcolumbre e o estado do Corte de Brasília,
que levou essa corte para restaurar a corte e tirar a coroa do rei, em nome da República, por Napoleão, e por incrementar novamente um holocausto, para sustentar o dolo, ismos. Mas não falei do que eu queria dizê-lo, como começou. Bem, veja, ao olhar para minha mulher, não dá para chamá-la minha mulher. Eu digo, mãe, mamãe. Não tem outra imagem maior. Não tem. A imagem que os meus filhos têm que ver, as vestes que eu levo, me foi dada, tem que ser a herança que eles levarão. E sabem que nessas vestes não dependem de fazer jogos cada vez mais sujos, com mais violência, para alcançar um grau maior, que estão caindo. Não tem grau maior a acrescentar-se. Ninguém tem vida em si mesmo, um só é quem dá a vida e justifica. Sai da casa. Quando diz da tua, quer dizer da tua casa, a casa da tua parentela. A tua terra. Onde é que está a terra? Eu falei isso. E diz Moisés, pelo poder do Espírito da Palavra, céus e terra. Céus e terra, de um só falarás. Qual é a terra do Alcolumbre? A terra do Retorno, do Renan? A terra da corte de Brasília? Perguntem. Eles vão querer dizer que eles vieram a tal lugar. Então, eles continuam lá? Ou estão aqui para responder da responsabilidade ao povo das quais estão agora legislando? Está criando confusão? Não, não estou criando. Se houver justiça, a justiça virá lá, a justiça também aqui. É uma só terra. Os poloneses. O meu dentista é polonês. Chibior. Aí o outro, dos mais amigos íntimos que eu tive, e vivi numa família que era judaica e era alemã. Depois que vinha falar a respeito desse, que eu tinha acolhido essa percepção de Israel, aí sim, os filhos daquele seu João, bom homem, que fugira de Marrocos. Quem é que eu dei o nome? Hetzheimer. A mulher maravilhosa, Greta, filha de juiz da Alemanha. Então, veja, eu estou... Mas então você passou pela Alemanha? Passou por Marrocos? Conheci um homem chamado João, maravilhoso. E a Greta, maravilhosa. E os filhos, maravilhosos. Aí aprendi. O quê? O que eu já trazia de Santa Maria. Esse aprendizado. Aí venho encontrar com outro colega que também foram os mais firmados na minha vida. Willy Schwittinger. O pai tocava piano. E no piano dele, que ele era um profissional, ganhava vida como pianista, que tocava nos grandes clubes de Curitiba. Quando entrei num grande clube de Curitiba, estava ele. Quando eu entrava com a mulher, ele tocava alguma coisa que, fazendo lembrança de dar um grau de honra ao
amigo íntimo do seu filho. Vile. Eu não posso deixar as memórias fora. Vou tratar pelo quê? Ou pelo Macron? Ou pelo Maduro? Ou por misericórdia? Ou pelo Alcolumbre? Com uma coisinha, a carteirinha dele de sócio de um clube chamado Senado. Ele diz, a minha carteirinha vale mais. Alguém perguntar, mas você pagou? Você pagou? Você pagou? Tá, está em dia com todas as obrigações de contribuir como sócio. Tá vendo? Tomou assim, usurpou. Foi o quê? Pegar a lei do direito romano, consultar uma corte agora corrompida para dar a resposta que a razão já prontamente declara. Acabou. Acabou o dia, acabou o mundo. Tudo acabou. Vazios. Estão lutando pelas suas exaltações próprias, onde não cabe. Não existe forma de fazê-lo. Vaidades não traz conteúdo de nada. Só de presunção. Só de presunção. Mas também não falei como chegou a essa conversação. Vou retornar. 15 ou 30 minutos, falo. Aí, tomo meu café. A mamãe está lá, meu anjo. Esse anjo só vê essa percepção ali. Meu anjo, misericórdia. Que bênção me deste, Senhor. Uma mamãe nessa idade. Misericórdia. É muito grande para ser compreendido de maneira simples a quem está na corrupção ainda. Estou abrindo a porta. Eu não disse ainda. Aí, feito o que devo fazer, minha mulher, mamãe, meu anjo, ela está lavando umas roupas, põe na máquina, e eu vou lá fazer um ajuste geral de água, já que estava muito tempo num recipiente da ordem de uns 360 litros, 2 vezes 180, 360 dos graus de uma circunferência. Por que eu diz isso? Porque eu estou ligando as imagens de um só quem nos declara em tudo. Não separo nada. Ali, tenho que tirar a água suja para que se reponha no recipiente uma água limpa. E estou pensando, aí que me veio essa questão. Roupa suja se lava em casa. E é necessário sair da terra da parentela, aonde está ainda tratada por terra própria. Não existe a terra própria. Terra própria é a justiça própria. Justiça própria é a Corte de Brasília por expressão. Já são 33 minutos. A idade de Cristo. Do reino de Davi, tempo de vida do Alexandre, que vai reconhecer o seu mau estado, quando dirá, se eu pudesse voltar, por onde passei, o que eu destruí, eu colocaria lá tudo que eu trouxe. Não vale nada. Olha os 33, traz a memória do cidadão do Microsoft, em que vai declarar após seu estado de câncer sem retorno. Não seja para o Alcolumbre, nem para o Moraes, para os mais jovens, não haver retorno para esse câncer. Também pode tratá-lo por lepra. Então aí está a figura do leproso, do profeta de Israel, da verdade e da justiça. Mas não falei, mas sigo. Então, mexer ali
E veio todas essas memórias, essas razões. Tenho que pegar o balde. Para pegar uma água mais limpa, me veio prontamente a memória da samaritana, e aquele que dela se aproxima e diz: mulher, dá-me de beber. Mas como? Não és tu um judeu? Você não se dá com um samaritano? Imagina, ainda queria escutar uma mulher? Você joga com pedra. Que tal? Vamos separar. Consequência, diz o relato, que foi salvo ela e aqueles a quem ela, ao ir para a sua cidade, retorno, ela falou de quem ouvira. Ela agora denotou que ela não ouvia aquela figura na frente dela, chamada Jesus, que no hebraico é Yeshua, ou seja, Deus Salvador, salvação. A consciência, Deus a lava limpa. Agora ela é poder. Não há como pôr de retorno todas as figuras que toda a nação já conhece. Eles já estão reprovados. Não vai ser um votinho que vai resolver que eles vão mudar. Não vão mudar. Não foi dada oportunidade do arrependimento. Eles não aceitam o arrependimento. Eles estão prontos para destruir, desde que eles tenham prazer. Exaltem a sua capacitação. Ouça um Ciro Gomes falar. Ele é exaltado de si mesmo. Não tem poder de justa justiça. Nada fará com esse propósito. É ilusório. E mesmo não tem competência administrativa ou de gestão. Se eu falo desse moço que está fazendo obras para o governo chamado Bolsonaro, pronto. Esse é um homem bom. Mas por que ele é bom? Que ainda a corrupção não alcançou a tal grau. Mas a tendência é o cuidado. Que ao Bolsonaro, nesse vídeo, eu alerto meu amigo e ainda meu irmão. Não se afaste. Busque mais entendimento. E muito cuidado também a respeito do seu consultor, de alguns consultores, mesmo com a boa vontade que eles possam manifestar, e têm, mas é o que eles possuem. Temos que compreender que ninguém pode se exaltar em si mesmo. Não se exaltando, aí sim acolherão aquele que está sendo oprimido, aquele que está sendo usurpado, senão vão perder essa capacitação. Então a palavra mito é uma palavra perigosa. A questão de Israel querer se sustentar no mito não funciona. Apenas retém um povo cativo. O ismo mantém cativo. O corporativismo, chamado do politicamente correto, busque onde surge essa palavra. Quem é o autor dela? Qual foi o primeiro que declarou? Procurem. Ao buscar e achar, receber um sinal. Compreendam? Não há como sustentar-se e nem querer sustentar uma nação nestas figuras. Não dá. Então não sustentem nação nenhuma no mito. Porque é impossível compreender que somos chamados nessa mudança incrível. Não foi o poder de ninguém, de um só, é poderoso para fazer a mudança. E o faz, porque se comprometeu com essa terra da Vera Cruz, na hora que vem alguém que desde fugindo lá da República dos guilhotineiros, vai navegar por
um tempo determinado, não sei qual foi o tempo dessa viagem, teria que rever na história. Mas ele vem, um olhar, de sempre estar vendo uma vela sendo empurrada pelos ventos para trazê-lo para essa terra nova, terra da redenção. E ele está vendo uma cruz. A cruz. A cruz. Olha, chega aqui. Eu perguntaria, que nome daria? E a minha pergunta eu formulo ao Columbre. Se a mente dele está no lugar, a quem ele defenderia? Que nome ele daria? Ismo? Aqueles não. Chegam na terra da Veracruz. Vera, cruz verdadeira. Tome. Ah, não quer o sacrifício. Vai ficar no dono da corte. Lagosta e vinho fino. Da França. É isso. Me veio pensar também que temos que, de fato, tomar a posição da terra em que nos encontramos. Se esta terra não for a expressão do poder da palavra, céus e terra. Mas também está dito, assim como os céus são mais altos que a terra, a minha palavra mais alta que a tua palavra, o meu juízo mais alto que o teu juízo, meu poder envia chuva, rega, semeia, frutifica. Não se pare. A palavra de Deus é poderosa. Não te deixará mentir. Vai ser condenado. Você mesmo se condena. Está declarado. Quando querem pegar sempre de um jeitinho político, como pegar o mito ou palavra do Bolsonaro por uma certa, para pegá-lo para uma finalidade que não é boa, é maldosa, assim faziam lá. E fica essa pergunta. Então vamos jogar perguntas para arranjar para pegar o cara. Aí ele vamos lá para a corte, olha lá, o cara está dizendo isso. Estamos compreendendo? O que nos resta? Então, mexendo com a água, com o balde, com isso e com aquilo, transporta o balde, joga nos vasos sanitários. A água suja. Não vou beber aquela água. E nem que estiver lá fora, pelos animais domésticos, eu vou pôr no meu prato e me alimentar. Essa imagem é a imagem do homem. Não existe nenhuma imagem fora do homem. Agora, a imagem que o homem se acolher dela, vai se conformar a tal imagem. A Globo foi a maior corruptora. E é. Agora não é. Ninguém está dando bola para ela. É isso. Se afasta. Lula, se afasta. Ciro, se afastem da terra dele. A terra dele eles não têm mais nada. Vou dizer um segredo. E aí o povo todo ouça se esse vídeo for à frente. Quer um homem forte? Eu vou dizê-lo. O maior a quem Deus está ungiu, poucos percebem, vai ser o caminhoneiro. O que o caminhoneiro ganhou? Se alguém diz 3 milhões for à rua, e a corte que interpretar que houve não houve. Um só poderoso, disse, eu vou desmontar esses maus aqui está edificando um holocausto nessa terra. Assim, o caminhoneiro está na expressão do profeta. Não está do lado do mito para aconselhá-lo. Não. O caminhoneiro é um ungido.
Outro ungido? Diria o Alan? Não. Por que não? Porque o Alan já se artificializou no sistema de investigativo. Eu não tenho nenhum. Tem. Pega os mais simples, dos chamados jornalistas independentes, e encontrarão. Como quando alguém diz que um jornalista, um jornaleiro, não precisa ter um diploma, você vai ser conformado aos moldes. Para dizer o que eu vos digo, se eu o fizesse de maneira dentro dos referenciais, que dizeriam jornalista, então, quem eu sou? Eu sou um engenheiro civil? Eu sou um profeta? Eu sou um pai de família de 12 filhos? A que nome me dariam? Tu és um caminhoneiro? Veja, é profundo. Não estou falando mais aos imaturos, estou falando aos doutos. Se assim compreendido, saibam, o partido que chamar pelo caminhoneiro vai ser fortificado. Ficamos por aqui, mas fica a compreensão. Olha quanta coisa que eu escrevi, só imaginar. Mito, misticismo e ismo não estão separados. Que não acolhe o Bolsonaro a palavra mito. Mesmo a palavra mito não foi lançada pela boa-fé, foi lançada pelo inimigo. Ele sabe trabalhar nessa arte. Do ismo ele entende tudo. Do misticismo, ok? Mas quando eles estão? Um só Deus, o profeta diz. Aí me veio pensar em alguns filmes interessantes. As 7 Vidas do Dr. Ló. Eu assisti esse filme, certamente, há coisa de quanto tempo, talvez, sei eu, 20, 30 anos, mas ficou um registro. Veja o nome. 7 Vidas. Não diz que o gato tem 7 vidas? Do Dr. Ló. Ló! Opa! Esse nome confere com que é o contrário do Abraão. Isto. Ló. Incrível que o filme fala exatamente uma coisa assim. Há uma artimanha geral na expressão da Corte de Brasília e dos legisladores de lá. Na cabeça daqueles. Num certo sentido, o meu presidente do Senado, o nome dele está me fugindo, é ele. Ele está por ganho de um processo que é a respeito do rodo de lama que destruiu tudo. Dessa aproximação, eu não faço. Um só está mostrando. E ele está usando aquela lama para impedir que a verdade seja instaurada. Não se iludam. Não é uma questão do Alexandre querer, nem desse querer, nem do Mendonça querer. Ninguém tem poder. Todos têm que reconhecer, e quando houver o reconhecimento, todos serão justificados, e essa nação será um testemunho para todos os povos. É a presença do Espírito de Israel em Jacó, não no Estado jurídico de Israel. Aí cumpre-se a promessa feita a Abraão aqui. Não é uma questão de ouvir. Sim, terão que ouvir o melhor conselho. Um pastor, um padre, um rabino está por melhor conselho. A dificuldade está esse talit, este véu, que alguém vai dizer também, já me disseram. Olha, você tem que ter uma cobertura. Que cobertura? Ah, tem que ter. Dá um exemplo. Tem diversos hinos, escolha agora que você prefere.
Veja, não estou desfazendo o trabalho, ele faz parte da vida. Estou querendo lançar a proposta, a proposição que o Espírito manda o Espírito falar para aqueles que acolherão e ajudarão a levar com mais força e poder. Restaurar essa terra. Terra é terra. Aí, irás à Polônia, estarás na terra. Vais à Alemanha, na terra. A Israel, na terra de Israel. Vais à Argentina, estarás na terra de espírito de Jacó. Não fora. Mas todos os cabeças que armaram confusões estão pelos ismos. E Alcolumbre está a serviço dos ismos. O Marrocos que eu citei também trouxe as minhas amizades. Não seja o Marrocos de onde o Alcolumbre venha, o erro dos ismos da falta de percepção. Porque, simultaneamente, eu abro esse artificial painel, agora está aí a mostra, e vejo que Israel, Estado de Israel, faz um acordo com Marrocos. Então, eu fui ler a respeito do Marrocos. E como eu assisti o filme da Casa Blanca, que está mais próximo da Espanha, também fui acolher as razões de tudo aquilo e o tempo que perdurou, onde ficaram mais acirradas as dificuldades. Vai denotar que já desde então tratavam-se entre si a quem ficaria com a porção mais favorável. Aí está a disputa de um Odebrecht com esse e com aquele que foram condenados pelo Lava Jato. Mas se eu tenho consciência, eu sei também a questão do Lava Jato. Eu sei, de fato, as motivações do Moro e sei também as motivações daqueles que, nos seus próprios ismos de direito romano, eles vão sustentar o Moro, porque o Moro em si não teria condição nem poder para fazer tudo aquilo. O que nos resta? Aí vai longe. Se eu olho a figura de Israel pela figura de Davi, eu chego à conclusão que o Davi fez horrores na vida dele. Sim, foi, mas está no plano de Deus. Deus não fez ele santo já desde pronto, porque saiu do ventre da mamãe, já está lançado no mundo que está aí. E esse mundo que está aí, estava lá, está aqui, e vai estar na frente. Agora, se não tivermos o cuidado de tratar dessas questões, não tiver o profeta para ajudar a nação, aí eu terei que voltar ao Einstein. Eu vou voltar ao Einstein para encerrar. Já são quanto? 53 minutos. Lembra, o Einstein, ele deixa... Isso eu li numa revista, não lembro se a revista era... tem diversas revistas judaicas. Eu tenho diversas. Posso até mostrar, talvez, mas até ali. Um monte. Porque também fiz amizade com um homem muito interessante, engenheiro também. Então, ele morreu. Mais jovem que eu. Não sei se eu estou com 86. Se ele tivesse, talvez, uns 20 anos mais novo, sei eu. Não lembro. Não sei. Mas ele me deu, a mulher dele nos deu, a minha mamãe, a minha mulher, a meu anjo. Ela também é um anjo. Ela nos deu tudo aquilo que ele sabia que eu tinha interesse. Eu tinha interesse em interpretar, considerar. E nesse sentido, eu vou encontrar onde vai dizer Moisés, e também em outro lugar, revistas que o rabino de São Paulo, naquela época, já fala, quando começa a aparecer determinados nascidos de mulher na visão natural, uma judia, e então muitos foram tocados por a palavra de um só. Claro, na hora que eu apontar que ele é isso, é um cristão, é um cristianismo, aí não funciona, nem entra. Entenda, quando Moisés foi chamado, a palavra está declarada. A filha do faraó
que acolheu, viu aquele menino, abriu, primeira palavra que foi dada para a mulher foi. Aí veio para ela, embora ela estivesse envolta num caos. Ela olha, ai, que menino lindo. Opa, é um hebreu. Entendem? Aí diz um rabino estudioso, se ela diz, antes que acolhesse o menino lindo, ele é um hebreu. Não tínhamos Moisés para ouvirmos dele. Mas quem fez a obra? Foi Jacó? Não só. Mantém a terra viva. Volta ao Einstein para encerrar. Como já falei ontem, diz o Einstein, olha, eu creio em Deus. Eu vou me colocar duas figuras. O Einstein fala e o velho aqui vai falar. Não cheguei a um nível de poder de desenvolver lógica, mas eu denoto que a profundidade que esse velho está alcançando, que foi dado graciosamente, pode ser julgado do que vou dizê-lo. Porque o Einstein disse essa palavra. Não deu continuidade a essa palavra. Vai dizer. Por que diz essa palavra? Porque não é a minha. Ele disse. Então ele diz. Olha, estou falando pelo Einstein. Não sei se... Eu creio em Deus. Só não sei se essa seria a única maneira, a única forma. Ok? Fecha. Ouviu Einstein e continua. Einstein, sabe você de quem fala? Fala do teu próprio corporativo científico ou fala de um só? Se falar de um só, a resposta lhe será dada. Ouvir Israel, Senhor, vocês é um só. Mas está falando a quem? Jacó não é Israel? Israel, e também tem duas. Ou está falando a Israel, ele está concordando com Israel. Ou ele está acolhendo prontamente ouvir Israel. O Senhor, nosso Deus, um só. E único Senhor. Não sei se o Einstein ouviu, mas continua. Ficou uma coisa incrível, uma porta aberta, que não foi fechada. Depois, vamos continuar. Faltou um ponto. Agora fala o velho. Esse ouviu. Mas vejo que não há nenhuma medida estabelecida, como do metro para medir distância, ou quilômetros, menos isso, para referenciar quilômetros, nem por velocidade, metros por segundo, para interpretar depois a velocidade da luz, dos astros, disso e daquilo, dos aviões e assim por diante. Não. Mas a questão fica, a dimensão que leva um Einstein na sua lógica, a dimensão que me dá essa possibilidade de assim considerar, a dimensão, a glória de Deus, não posso tirar dele. Então agradeço, longe de mim, se eu fizer. O Alcolumbre está dando glória aqui.
retorno. Mas onde é que está essa glória? É reconhecer a glória de um só. Mas mostre uma. O justo. Maravilha. O justo. Aí Deus diz, mostrarei a minha glória. Não tem Estado de Israel jurídico que sustente no templo. Nem em nada. Não tem poder na Alemanha, onde quer que seja, na França, onde, na República com guilhotina. E na pretensão de um Gilmar Mendes e essa corte totalmente alheia, ateia. E por pior ainda, quando vou escutar um ministro chamado Fachin, na postura com que interpreta exercício de justiça. Na corrupção do corporativo, é o corpo dos espíritos aonde se agasalham. Os profetas vão dizer, grandes filósofos dirão que não há espírito sem corpo. Então eu pergunto, qual é meu corpo? Qual é o corpo do Alcolumbre? O corpo da corte? O corpo daquele? Compreendam. Um corpo só glorificado, uma só veste. Vistam-se da justiça de Cristo e verão a glória de Deus. Os céus abertos, como disse Estevão, e o Paulo, ainda na corte de Brasília, um caderninho de Alcolumbre na mão, autoriza matar um jovem que era adolescente, que foi dado a ele uma tremenda percepção que os sábios não sabiam. Mas o Paulo conta dessa história. Então, como da história do Davi, o Paulo não nasceu na boa. A dimensão de percepção de justiça é quando ele vai se dispor a morrer para defender a causa da justiça. Antes não. Aí foi o profeta. Deixou de falar apenas o mestre. O profeta, ele vai dizer, ele acolhe um só pai, um só filho, um só mestre, um só Senhor. Acabou. Moisés. Ai, não há glória maior. O que falta? Escolham. Se 86 anos eu manifesto isto, e sei, lhes digo, nunca tive tanta clareza. Luz ao meio-dia. No Brasil, na Alemanha não tem isto. Nem na Suécia. Lá a luz é pequenininha. Observem. A Europa está revestida de um cinzento. Até as cores predominantes não trazem essa alegria que o Brasil expressa. As cores do Brasil, os prédios, azul, amarelo, branco, a luz. Isso reflete mais vigor a este povo que aqui está. Quem veio de lá para cá, trouxe, está ganhando esta benção. E os seus pais vieram de lá, ainda não tiveram experiência. Claro, qual é o resultado? Os bares, as boates. Aí, a vida noturna prepondera. A lua passa a ser o referencial do calendário. Fico por aqui. Gostaria de... Eu falei do 7 Vidas do Dr. Ló, vou só deixar mais essa observação. Tem 3 filmes importantes. Me veio pensar ao levantar da cama também. 7 Vidas do Dr. Ló, Ertugrul,
o guerreiro otomano. O que é importante compreender é ver o capítulo em que fica mais evidenciado a figura de Ertugrul, um herói, o saber um mito, querem fazê-lo, não façam. Da figura, de fato, aquele que direciona ele, que é a figura do profeta, aquele que escuta. E o profeta não tem ismos, é o profeta. Lá naquela terra. Que terra? Uma só. Então, o Ertugrul é uma luta tremenda com o chamado Sadetim. O Sadetim é a figura daquele que era o Estado. E sempre reivindicava seus atos na pior perversidade em dizer que, mas como? Você não acolhe o Estado? Veja. E já trazia consigo as ameaças da própria proposição. E a terceira é Moisés, de Bedemile. A primeira obra a respeito de Moisés, de grande impacto, é de um homem chamado Bedemile. Olha, eu não sei qual é o nome de Bedemile e de onde ele vem. É possível que ele seja judeu. Mas Moisés está aqui. Veja que lá na história de Bedemile, talvez se ele não tivesse feito, ficaria desdito, nunca saberiam. Vieram outras, de fato, outras elaborações de filmes do Moisés, mas não teriam, de fato, o mesmo vigor, ou a mesma exposição mais livre, se o Bedemile não tivesse registrado. Mas isso por quê? É um só quem determina. Nem ele saberia por que veio aquela ideia. Pois bem, eu quero retornar aqui que nessa história de Bedemile fica bem firmado a visão de Faraó, a visão de Moisés, antes e sobre todos, e a visão de Coré. Coré. Moisés é a dimensão. Coré é o ismo. Claro, se eu vejo hoje o Alcolumbre na sua ignorância, que é natural, o tempo vai lhe mostrar, e vejo que ele está por Coré. Se eu vou para a figura de Balaão, todos aqueles que por ismos apontam a glória em parte. Nunca vão entender que aquela definição daquele profeta acolhe duas imagens. A imagem daquele que vê a glória de Deus, do Eterno, e aquele que ora fica balançando porque as ofertas são muito atraentes. Mas quando ele sobe num monte alto e olha e vê as tendas, a transitoriedade e essa dimensão da palavra de Moisés, esse profeta vai dar essa palavra, que essa é a verdadeira, que está envolvida nestas sombras. Ele vai dizer que não há poder que possa roubar deles o que eles receberam. Não há. Mas não está falando ao templo. Está falando, se referindo às tendas. Todas as tendas têm as suas portas, se olhar para um ponto central onde estava proposta o modelo do homem para se libertar. Não houve liberdade quando saíram. Coré estava junto. A verdadeira liberdade é um pouco além. É nessa condição de transitoriedade. Não de querer fazer um Estado de Israel, Estado jurídico, na figura de Davi, herói, nem de um outro herói, e nem dos macabeus heróis. Não tem heroísmo nenhum. Eu vos digo, temos que desmistificar os mitos. Que não haja no Brasil um mito. Cancele o nome mito, não aceite o nome mito. Quem quer fazer o bem para o Brasil, não usem o atual presidente por nome mito.
Isso é da boca do inimigo, não pertence à boca do Eterno. Assim, ao projetar os mitos, se sustentam aqueles que estão numa figura de supremacia, como da Corte de Brasília, e de um Senado por cabeça de alguém que quer ganhar dinheiro por proveito daquela destruição que ocorreu naquela barragem. E nem do Alcolumbre para querer tirar proveito, não acoberte a sua parentela. Um só eterno é quem tem o domínio sobre a minha cabeça. Um só eterno, saia do inimigo, acolha um só Deus.